Oi! Oi, Boa noite, Gabi, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Seja bem-vinda. Antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite para falar esse assunto tão importante que é o hábito do Sim. autoconhecimento, tá bom? Eu vou me apresentar agora e depois eu passo a palavra para você. Você? Tá bom, beleza. Já agradeço de início, muito obrigada. A honra é minha de estar aqui com você hoje. Então tá, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Mulher, eu sou administradora do Perfil Científico Espírita e nesse mês de junho a gente vai estar fazendo lives com convidados maravilhosos para falar sobre assuntos importantes de uma forma leve, né? E a convidada da vez hoje é a Paola, do perfil Canal Visão Espírita. E é com você, Paola. Fala um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho pra gente. Boa noite novamente, então, pessoal que está entrando aí. Gostaria mais uma vez de agradecer a Gabi o convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa sexta-feira à noite com todos vocês, tratando de um assunto que é tão importante, que eu gosto muito de falar, de estudar e tudo mais. E eu tô até achando estranho eu ser convidado, porque normalmente eu que convido as pessoas, sabe, Gabi? Então não estou acostumada, mas de qualquer forma, para quem não me conhece, eu me chamo Paola Asturiano, eu sou de Londrina, que fica aqui no norte do Paraná. Eu sou espírita de berço, então desde da barriga da minha mãe eu já frequento centro espírita e sou muito grata por isso, porque só minha família materna é espírita, né? E minha mãe sempre incentivou, levou eu, meu irmão, então eu frequentei toda a evangelização. E por conta disso, quando eu era pequenininha, inclusive, eu não queria ficar sozinha na sala, e eu fazia que minha mãe, eu brigava, né, criancinha, que minha mãe ficasse comigo. E por conta disso, ela começou ali auxiliando dentro da sala, e depois acabou se tornando evangelizadora, e é até hoje também. Então, assim, ela ama evangelização e eu acabei amando também, porque daí, quando eu cresci, terminei a juventude também, quis auxiliar e ser evangelizadora. Então, eu amo toda essa parte aí de criança, de jovens. Frequentei encontros espíritas desde os 11 anos e vou até hoje como trabalhadora. Então, assim, não existe Paola sem espiritismo. Eu nasci dentro e espero, com certeza, sempre estar inserida. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, como eu disse. Como a Gabi disse também, tem esse perfil chamado Canal Visão Espírita, que as pessoas acham que auxilia quem lê os posts, quem assiste as lives, mas na verdade me auxilia muito também, porque eu estudo bastante, eu aprendo bastante e tento aplicar também no dia a dia, né? Que eu acho que é super importante essa prática também do que a gente aprende. Então, acho que é isso. Sou evangelizadora, como eu disse, de 2 centros espíritas. Já evangelizei desde bebê até agora que eu tô com a juventude, de 15 a 17. Adoro, amo todas as idades. E o que mais? Acho que é isso. Sou advogada, amo também minha profissão. Então, acho que é isso, um pouquinho de Paola. Achei legal você ter falado que você posta muito seus posts para te auxiliar, né? E é justamente isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre o conhecimento, como o conhecimento ajuda a gente a nos direcionar, no quanto às circunstâncias da vida, né? Muito interessante isso que você falou. E faço das suas palavras as minhas, porque é exatamente isso também, né? Eu sou estudante de fazer um link entre a doutrina espírita e a psicologia, mas quando, por exemplo, eu falo de ansiedade, também é aquilo, né? Quem fala, o é o nosso. Então, é exatamente isso. Exatamente isso. Mas, enfim, vamos começar então? Podemos começar? Bora. Então, vamos lá. Gente, eu queria deixar assim, logo de início, que o nosso intuito aqui com essa live, com esse assunto, né, o hábito do autoconhecimento, é porque a gente vem notando muito que as pessoas, principalmente de 3 meses para cá, por conta dessa quarentena, dessa pandemia, elas vêm se sentindo muito angustiadas, muito ansiosas, muito cansadas.
Então, o nosso intuito é justamente trazer um tema com um assunto importante, mas de uma forma leve, para a gente saber o que é o autoconhecimento, quais são as vantagens que o autoconhecimento traz para a gente no nosso dia a dia e os fatores que nos impedem, né, de ter esse autoconhecimento. E logo de início, Paola, eu queria te perguntar já o que seria o autoconhecimento, né? Qual é a definição do autoconhecimento? Bom, quando eu estava dando uma lida aí, né, estudada novamente para a live, bom, falar o significado primeiro, depois eu falo isso que eu ia falar. Então, o significado, como o nome diz, é o ato de se conhecer-se, né? Mas conhecer no sentido da palavra de conhecer mesmo, sinceramente. Não é aquela nossa crença de que, eu me conheço, eu sei como eu sou. Mas será que você se conhece mesmo realmente? Todos os detalhezinhos que formam a Paola, você conheça? Então, é esse ato de se conhecer-se e saber, né, as diferenças, então, os pontos bacanas, os pontos que ainda precisam ser melhorados, porque somos espíritos imperfeitos, então sempre teremos alguns pontos a serem melhorados. Então, conhecer desde, acredito eu, né, desde personalidade, porque cada um tem a sua personalidade, até os pontos positivos, pontos negativos, jeito também de, que daí também acho que abrange personalidade, a Gabi vai saber falar mais, que ela estuda mais, né, estudante de psicologia. Então, além disso, mais as emoções da pessoa, né, lógico que nós acabamos sentindo as mesmas emoções, mas o jeito de sentir as pessoas também se distingue. Então, eu acredito que esse conhecer você interiormente, né? Não a Paola, como eu disse, o espírito em si, nós como espírito, não essa Paola de carne viva que vocês estão vendo. Então, por isso que é um processo difícil e muito lento, né? Porque, vejam, nós somos espíritos imortais, então a gente já existe há muito tempo. Então, imagina conhecer tudo isso que engloba toda essa quantidade de tempo, né? Aí que eu ia... Exatamente, é importante. Desculpa, pode falar. Não, desculpa eu. O que eu ia falar que quando eu estava estudando, eu acabei observando, é que quando eu estudei para uma live, acho que 2 semanas atrás, que eu fiz com a Laura sobre autoestima, os conceitos combinam muito, porque autoconhecer-se, então, é o ato de você conhecer a si mesmo, tudo, né? Englobando tudo, partes boas e ruins, em resumo. E a autoestima também é muito parecido, que é o ato de, na verdade, entende-se que para você ter autoestima, você já se autoconhece, porque o conceito da autoestima é, então, quando você aceita, né? Se conhece e aceita do jeito que você é. Então, eu achei muito legal porque os conceitos, eles se encaixam e são muito parecidos. E eu acho que um acaba ajudando o outro, né? Porque nós temos que trabalhar os dois. Então, acho que um acaba complementando o outro. Perfeito. Eu acho que é importante a gente falar que aqui a gente não vai mostrar nenhuma fórmula de bolo, assim, do que seria o autoconhecimento, porque a gente aprende também dentro da psicologia, cada pessoa reage de uma forma diferente frente a situações semelhantes. Cada ser humano é um. Cada ser humano é um espírito diferente que traz com você toda essa bagagem espiritual de encarnação, de diversas encarnações, né, e suas individualidades. Então, é justamente isso que a Paola falou. O autoconhecimento seria justamente esse ato de se conhecer, né? De conhecer, de tomar consciência das suas características, tanto negativas quanto positivas, né? E quais seriam essas características? Nossa virtude, nossos pensamentos, nosso dia a dia e o porquê que do nosso dia a dia ser dessa forma, nossas emoções, nossas reações, importantíssimo, porque essa é uma das vantagens do autoconhecimento, que é justamente a gente ter noção de como a gente reage e dar uma direção mais bem raciocinada nas situações que acontecem na nossa vida. Então, o autoconhecimento seria tudo isso, engloba tudo isso, né? E de que forma, né, que a gente aprende, né? De que forma que a gente adquire essas características? Como a própria Paola falou, né? A gente é um espírito imortal de diversas encarnações e nessas encarnações a gente tem vivências e aprendizagens, né, durante as encarnações.
E quando a gente desencarna, toda vez que a gente desencarna, a gente leva essa bagagem espiritual com a gente. Porque o conhecimento ele é sempre cumulativo. O conhecimento nunca se perde. A gente sempre vai para frente. O que pode acontecer é que a gente fique estacionado, né? E aí a gente vai falar o porquê que a gente pode, um dos motivos para a gente ficar estacionado. Né? Quer falar alguma coisa, Paulo? Eu queria pontuar ainda, né, acerca do autoconhecimento, o que eu, na verdade, acho importante, que eu estava pensando até agora há pouco, que o fato de se autoconhecer também é muito importante para você saber até o que você gosta, por exemplo, que são coisas que parecem bobas, né, triviais do nosso dia a dia, mas ele serve até para isso, para você conseguir definir os seus objetivos, as suas metas, os seus maiores desejos da vida, porque o meu padrasto, ele é uma pessoa assim que, né, ensina muito a todo mundo, não só dentro do espiritismo, mas na nossa profissão também. Então ele sempre solta umas frases que você fica refletindo, sabe? E uma delas, que ele sempre diz, na verdade é uma pergunta que ele sempre faz, qual é o seu maior desejo desta vida, né? Dessa encarnação? E aí ele sempre fala isso para as pessoas, e ele sempre perguntou para mim, só que eu nunca tinha parado para pensar nisso, até certo ponto. E aí, o que vem na mente? Vários pontos, né? Ter sucesso profissional, ter um relacionamento amoroso feliz, né? Enfim, ter uma família. Você começa a elencar vários tópicos que são gerais e comuns a todas as pessoas. Só que daí ele pega e me fala, não, qual o seu maior objetivo? É um só, não são vários. Não é ter sucesso em cada uma das áreas da vida, porque isso todo mundo quer, né? Ter amigos, ter uma família, ter sucesso na carreira profissional. E aí eu parei para pensar até certo ponto, né, da minha vida e falei, é isso. Aí, mas ainda ficava, será que é isso mesmo? Meu maior desejo, né? Porque, nossa, o maior desejo parece que... E aí falei, não, é isso. E aí, depois que a gente consegue delimitar isso, porque... Como eu estou dizendo, a gente só vai conseguir delimitar o maior desejo da nossa vida se a gente se autoconhecer. Porque ele está completamente ligado a quem nós somos realmente. A nossa personalidade, enfim. E a gente só vai conseguir chegar a esse objetivo principal através, então, se a gente focar, né, nossas atitudes, nossas ações, as pessoas que estão à nossa volta, tudo isso vai influenciar para que a gente chegue, então, nesse foco. Então, para mim, eu lembrei disso e falei que isso, para mim, foi o início, o start do meu autoconhecimento. O start por quê? Porque demora, até hoje estou aí tentando esse hábito do autoconhecimento que a gente veio falar hoje. Mas isso para mim foi o start, porque a partir do momento que eu consegui enxergar o maior objetivo da minha vida, o que eu mais quero, diante de várias coisas que eu quero, eu consegui, então, fazer escolhas na minha vida mais conscientemente. Em certo momento tive que podar algumas relações, tive que terminar algumas coisas, tive que iniciar outras, tudo para ir aí tentando funilar para que um dia eu consiga chegar a esse meu objetivo. Então, não sei se deu muito para compreender, mas para mim esse foi o start, sabe? Então eu vejo assim que talvez para as outras pessoas também sirva, né? Esse início do autoconhecimento está, então, totalmente linkado com o nosso maior desejo interior que a gente tem aqui dentro. Perfeito, muito interessante. Foi seu tio que falou isso? Meu padrasto. Seu padrasto. Porque nós, como espíritos imortais, o nosso propósito é evoluir, né? E justamente a partir desse propósito que a gente traça objetivos para chegar nessa tal evolução, né? E é justamente isso, a partir do nosso autoconhecimento, para a gente saber os nossos desejos, as coisas que realmente nos fazem felizes, dão sentido para a nossa vida, para a gente chegar justamente nessa evolução que a gente tanto espera, nessa reforma íntima, né? Porque é isso. O autoconhecimento traz essa reforma íntima que o nosso espírito está predestinado, né? Sim, com certeza. Porque não tem como eu reformar algo do meu ser se eu não sei o que eu tenho que reformar, né? Não posso deduzir algo.
Então, por isso que a importância da gente se conhecer realmente, né? Objetivamente, porque daí quanto mais objetivo, mais fácil da gente trabalhar, né? Porque se falar de modo geral, ai, sou muito egoísta. Olha que palavra ampla, que sentimento enorme. Como que eu vou conseguir, então, trabalhar isso? Não, calma. Tá, sou egoísta. Mas o que que eu posso tirar dentro disso? Ai, muitas vezes eu penso, sei lá, na vida, no meu dia a dia, né? Sei lá, nas minhas metas diárias, antes de pensar em auxiliar o meu colega, enfim. Aí você vai tentando destrinchar isso, inclusive através de ações, né? Que daí eu acho muito mais fácil para depois a gente começar a tal da reforma íntima, que também é necessária, também é difícil e também é lenta, né? Exatamente. E o que que seria, né, essa... Alô? Acho que você tivesse travado. Então, mas o que que seria, qual seria então esse objetivo dessa encarnação, como você bem disse, né? É a gente tentar mudar essas características negativas, né? Mas antes, o que que seria essas características negativas? É tudo que impede da gente de trabalhar para o bem, né? Para a caridade. A falta de paciência, o ódio, a inveja, os ciúmes, a falta de respeito com o próximo, isso tudo, né, e muitas outras coisas, fazem parte dessas características ruins que nos impedem de chegar, né, nesse nosso objetivo, nesse nosso propósito final, que é justamente evoluir, né? Isso. E até, Gabi, sobre esses pontos negativos, não só por conta disso, né? Óbvio que nós estamos aqui para tentar aprender um pouquinho mais, evoluir e assim por diante em cada encarnação. Mas eu também acho importante a gente começar a entender para depois começarmos desde já a trabalhar, porque às vezes de um ponto negativo podem nascer outros. E aí vai virando uma bola de neve, e aí como que a gente vai conseguir aos poucos se melhorar? Então, por exemplo, você falou do ciúme. Se eu alimentar o meu ciúme, isso só vai fazer com que eu me afaste das pessoas, que eu fique com raiva, que eu me sinta triste. Então, olha o tanto de coisa que ele vai elencar dentro de mim e das pessoas ao meu redor, então. Então, por isso que é muito importante a gente já enxergar essas falhas, né? Porque nós falhamos muito ainda, para a gente tentar trabalhar já para que não aumente essa nossa carga negativa. Perfeito. É justamente isso, né? No próprio livro Conflitos Existenciais, que foi um desses livros que a gente leu para fazer essa live, fala o que que acontece, né? O que que a gente faz? Qual a nossa dificuldade para reconhecer essas características negativas, né? Antes de falar dessa parte desse livro. Existe uma coisa chamada no nosso psiquismo, que Freud vai chamar de mecanismos de defesa, né? O que que seriam esses mecanismos de defesa? É justamente essa fuga do enfrentamento de situações que a gente considera que não estamos emocionalmente preparados para lidar com aquilo. Então a gente prefere de certa forma fugir porque a gente não está preparado emocionalmente, porque a gente prefere ignorar, né? E nessa parte desse livro do Conflitos Existenciais diz que a fuga não anula a nossa responsabilidade de porque em algum momento esse sentimento, essa situação, ela vai retornar para a sua vida. Porque justamente estamos num planeta de provas e expiações. E para a gente evoluir no planeta de provas e expiações, isso requer que a gente saia da nossa zona de conforto. E o que é sair dessa zona de conforto? É gasto de energia, é enfrentamento dos nossos sentimentos. Então, uma das causas, um dos possíveis fatores que impedem da gente reconhecer essas características negativas é justamente esses mecanismos de defesa. E quais seriam? A negação, por exemplo, eu nego que aquela situação existe, eu prefiro fechar os olhos para aquela situação. Ou talvez uma formação reativa. O que seria uma formação reativa? É o que a gente vai chamar de ficar na defensiva. Eu tenho uma reação agressiva contra aquela situação, né? O problema é que para a gente evoluir, a gente precisa lidar com esses enfrentamentos. Porque é uma ideia de uma falsa comodidade, né? De que a gente vive
numa ideia assim, numa utopia, que se eu não ver, se eu não enxergar, é porque ela não existe. E não é isso. Isso vai voltar para você em algum momento. E falando de uma parte mais psicológica, né? Já deixo você falar. Falando de uma parte mais psicológica, quando a gente não enfrenta um sentimento, quando um sentimento ele é mal trabalhado dentro da gente, ele pode retornar em forma de sintomas, né? A ansiedade, por exemplo, que a gente sente com determinadas situações, ela pode se somatizar. Ela pode se transformar até em sintomas físicos, como um enjoo, um ataque cardíaco, uma sudorese. Então, não enfrentar uma situação, não enfrentar um sentimento na hora que deve ser enfrentado, ele pode retornar sim. Mas eu também acho importante a gente falar o seguinte. Gente, meu áudio está baixo? Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá normal. Tá, vou falar mais perto aqui então, para ver se dá para ficar um pouco mais alto. Então. Mas o que eu quero dizer é que esses mecanismos de defesa, eles são sim importantes para a gente, até certo ponto. Né? Porque se a gente realmente não está preparado para lidar com algumas situações, isso pode acontecer até uma desordem psíquica na gente. O problema está sempre nos excessos. Em tudo na nossa vida, sempre nos excessos. Muito bem. Eu adoro essa parte psicológica e estou feliz de estar aqui falando com uma futura psicóloga, que inclusive eu acho que a terapia em si, né, já abrindo um parênteses assim, é uma grande prática de autoconhecimento. Não sei para o pessoal que está assistindo, quem faz terapia ou já fez, para mim tem sido, porque eu nunca tinha tido essa experiência e esse ano eu quis conhecer e me aventurar, e está sendo um grande aprendizado, porque a gente vai descobrindo coisas de nós mesmos que a gente nunca parou para pensar ou nunca enxergou. E isso, de certa forma, além de, como você disse, a gente compreender para tentar ir trabalhando isso aos poucos, que é muito importante, porque senão pode gerar até algo orgânico, como você mesma disse. E também porque com isso a gente vai se autoconhecendo. Então, assim, eu acho maravilhoso. Assim, já falando da parte prática do autoconhecimento, indico a terapia. A terapia é uma grande arte aí do autoconhecimento. E a Gabi vai saber falar mais do que eu, né? Porque ela é da área. Mas sabe o que é legal da terapia, Paola? É porque nós psicólogos só somos os mediadores apenas. O trabalho ele é todo feito por vocês, pacientes. Por vocês, eu me incluo, porque eu também sou, também faço terapia. Porque é justamente isso. O psicólogo, uma coisa muito interessante de falar é que por que o psicólogo ele não pode ser, por exemplo, a sua mãe ou o seu namorado? Por que não tem que ter um vínculo afetivo para você ter esse psicólogo? Porque justamente se é uma pessoa, se é um terceiro, se é uma pessoa que está de fora da situação, ela tem uma visão mais ampla do que aquela pessoa que tem uma certa afetividade com você. Então, de alguma forma, uma máscara pode ser colocada, entendeu? Por isso que o psicólogo ele é uma pessoa, tem um distanciamento, vamos dizer assim, psicólogo e paciente, em relação, que eu digo. Então, é justamente isso, essa visão mais ampla, mas o trabalho do autoconhecimento é todo feito pelo paciente. Porque a gente precisa frisar aqui, nós somos capazes, sim, de nos autoconhecer. Não tem nada de errado a gente pedir uma ajuda profissional de vez em quando, é necessário, assim. Não é desmérito, não é vergonha, não é só louco que procura psicólogo, né? Vamos parar com essa ideia que todo mundo precisa de psicólogo. Acho que se todo mundo fizesse terapia no mundo, o mundo seria... A gente já estaria em regeneração, ó. Regeneração. Né? Verdade. Porque a gente acaba por aprender, não, além de se autoconhecer, você começa a prestar atenção nas suas atitudes, nas coisas que você fala com os outros, na sua personalidade. Então é muito bacana, né? Isso acho que ajuda bastante. Beijo, Sá. Deixa um comentário. Eu gostaria os comentários, tá bom? Eu ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui. Eu tô com medo de qualquer coisinha e fazer alguma coisa. Tá tudo certo.
Mas, Paola, deixa eu te perguntar, então. Me fala, então, qual seria o método, um dos possíveis métodos para a gente se autoconhecer, além da terapia, como a gente falou agora, já que a gente está falando de como nos autoconhecer, né? Esses métodos. Bom, falei da terapia já. Tem um método muito famoso que nós espíritas conhecemos, que está lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 300 e... Olha, eu sabia, eu acho que é 319. Eu nem lembro. No 909. Muito bem. Né? Quando, então, Kardec vai perguntar para os espíritos se tem algum jeito, uma forma, um método da gente abandonar, então, essa parte negativa, né? Se melhorar, para a gente realizar todo esse processo de aprendizado e evolução de nós, como espíritos. E aí os espíritos vão dizer, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho vai, então, dizer a sua prática, que era, né, todas as noites, antes de dormir, ele tirava uns minutinhos para refletir como é que foi o dia dele, o que que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele falou que foi legal, o que ele falou que não foi legal. E através, então, dessa análise, ele ia filtrando para que no outro dia ele pudesse ter atitudes melhores, né? Falar com um jeitinho e ir se melhorando dia após dia. Então, esse método também nunca fiz, mas eu acho que tenho certeza que é maravilhoso. Eu faço algo parecido, que é escrever. Eu comecei agora faz uns 15, 20 dias. Estou fazendo um desafio com os amigos, que nem eu comentei nas outras lives, e um dos métodos é escrever, daí fica livre, né? Então eu, como sempre gostei de escrever, eu escrevo os meus sentimentos, as minhas emoções, como é que eu acordei, como é que foi o dia anterior, se teve algo legal no meu dia, eu anoto. Se teve algo que eu fiquei um pouco chateada, do tipo, gostaria de ter lido mais, estudado mais, eu também anoto. E, enfim, acho que isso ajuda também a gente interiorizar e a se conhecer também. Então, assim, as minhas dicas seriam essas, que eu me recordo agora, mas com certeza, se eu lembrar de mais alguma, a gente vai falando aqui. E você, Gabi? Terapêutico, né? Isso que você faz. Gostei bastante, vou tentar isso. Porque aí deixa Legal. mais assim, concreto, né? Tá escrito ali, você tá sabendo Você pode exatamente, reler, né? Você pode né? Nossa, reler. legal. Boa Teve sugestão. uma vez, teve uma vez, inclusive, eu não sei, acho que eu vi na internet, acho que foi uns 3 anos atrás. Eu fiz eu não lembro, mas era um potinho que todo dia você tinha que, eu não sei se era pote da gratidão, qual era o nome, todo dia você tinha que escrever uma palavra, uma frase, uma pessoa, algo que aconteceu no seu dia que você era grato e que te fez feliz naquele dia. Aí você anotava e colocava no potinho. E aí, durante o ano inteiro, aí no final do ano, você pega e lê tudo. E eu fiz isso um ano e é maravilhoso, porque tinha coisas lá, acontecimentos muito legais que eu não lembrava. E fiquei muito feliz e nostálgica quando eu fiz no final do ano essa leitura de todos os papeizinhos, né? Na verdade, é uma forma de gratidão, mas é que eu acredito que também auxilia nesse autoconhecimento, porque a partir do momento que nós somos gratas, que a gente consegue se conectar mais com a espiritualidade amiga, que nós somos positivas, eu acho que também isso tudo auxilia nessa nossa clareza, né? Para a gente se conhecer da forma mais sincera possível. Pois é, a gratidão, ela é às vezes muito difícil para certas pessoas, né? Além de reconhecer também o erro, reconhecer o erro e dizer estou errado, é muito difícil para certas pessoas. E eu acho que, assim, o primordial, o principal, né? O primeiro que tem que ser feito quando a gente vai se autoconhecer é reconhecer que tem algo, assim como todos os transtornos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem alcoólatra. O primeiro passo para você se tratar é você reconhecer que você tem um problema, né? É você primeiro reconhecer. Então, existe algo em mim que me desagrada, que existe uma insatisfação em mim. Existe. Eu reconheço que tem isso em mim. Eu aceito que tem isso em mim, mas eu não aceito no sentido de me conformar com aquilo. Eu aceito no sentido de acolher.
Aí que está o autorrespeito. Eu me acolho, eu acolho os meus sentimentos, eu não nego os meus sentimentos. E aí o que eu faço? Eu tento mudar. Só que aí que essa é a parte mais difícil. Tentar mudar. Só que aqui a gente não está falando que tentar mudar é de um dia para o outro. É de uma hora para outra, um passe de mágica, né? A gente não consegue chegar a nível de Jesus, por exemplo, em uma encarnação. A gente não consegue, assim, uma fofoquinha aqui entre nós, aqui a gente não consegue. No próprio livro do Céu e Inferno, a gente encontra que é manifestamente insuficiente que em apenas uma vida todos os espíritos aprendam todo o amor que lhe falta e se desfaça de todo o mal que traz. Não tem como, não tem como. Então, justamente por isso que a gente chama de processo do autoconhecimento, né? O hábito do autoconhecimento. Por que o hábito do autoconhecimento? Porque uma virtude um dia foi um hábito. Então, é um dia após o outro, né? Agora, nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo de quarentena, é compreensível estar tudo bem, não estar tudo bem, sabe? É compreensível você se recolher no momento, é compreensível você se sentir triste no momento. Então, nesse momento que a gente está vivendo, é importante a gente comemorar as pequenas vitórias, sabe? Hoje, eu levantei da cama. Hoje eu levantei, me arrumei, pentei meu cabelo, escovei meus dentes. É importante a gente ter essas pequenas vitórias, comemorar essas pequenas vitórias que nos dão a motivação para continuar. Porque essas incertezas que essa quarentena tem nos trazido, para quem não é, vamos dizer assim, não consegue racionalizar de alguma forma, dizendo assim, né? Porque não que não seja errado, tem dias que confesso, às vezes eu vou quase surtar, às vezes tem que parar, me recolher e pensar um pouco. Para todo mundo tá difícil, né? Um diploma de psicologia não me dá imunidade de absolutamente nada, entendeu? Eu continuo sendo ser humano. Então, é isso. Vamos comemorar as pequenas vitórias. É um processo, não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser nessa vida. Mas o que a gente puder fazer agora, que a gente faça agora. Que a gente não negue nossos sentimentos. Que a gente tenha esse autorrespeito com nós mesmos. Não, falo muito. Fala aí, Paola. Uma coisa, já que você está falando aí, falou um pouco da autoaceitação, gostei muito que você chamou aqui, deixa eu até pegar, porque ela deu um nome a todos esses altos, como que é? Galera do alto. Eu adorei, gente. Adorei a galera do alto, que é autoestima, autoconhecimento, autoaceitação, né? Enfim, até a autocrítica, mas de modo construtivo, obviamente, enfim, e outros autos aí que a gente, autoamor, né, que a gente tem que ir trabalhando aos pouquinhos, reunir todos pra gente melhorar para nós mesmos. Porque, que nem a Gabi tá falando, principalmente agora nesse momento que a gente mudou completamente, né? Tenho certeza que mudou o planejamento anual de todo mundo, então... ninguém esperava, obviamente, por essa pandemia e por ficar em isolamento e tudo mais. Então, a gente teve que se acostumar, a gente teve que criar novos hábitos, porque os nossos hábitos que a gente estava acostumado a fazer antes, nem todos a gente consegue dar continuidade agora. A gente teve que se recriar em diversas formas. E também, ainda falando, né, do autoconhecimento, Divaldo mesmo disse, desde o comecinho lá, quando começou a pandemia, que a gente, ao invés de se desesperar, a gente devia aproveitar esse momento que a gente está, então, isolado, que, de certa forma, a gente conseguiu um tempinho a mais, para realmente se autoconhecer, para se analisar, para ver o que deve aí ser reparado, porque na correria do nosso dia a dia, a gente não estava acostumado a parar para pensar nisso, né? Falando de modo geral. Então, que a gente aproveite esse momento de modo positivo, porque isso só vai nos trazer benefícios. E isso vai auxiliar até na nossa saúde mental, né, Gabi? Porque se a gente manter nossos pensamentos positivos, edificantes, com leitura, com, sei lá, palestra, coisas que a gente se sinta bem,
a gente vai conseguir também manter esse equilíbrio mental que também é necessário, porque senão a gente pira, que nem você disse. Todo mundo pira em algum momento, mas pelo menos vai pirar menos, né? Verdade, verdade. Essa ideia de que a mente não influencia no corpo é muito equivocada, né? Pensamentos positivos, sim, vão influenciar no nosso bem-estar físico também, né? Entrando no conceito mais científico, né? A gente libera hormônios, né? Que é a ocitocina, a serotonina, a dopamina e a outra que eu esqueci, que são 4. Ai, não vou lembrar. Se alguém souber aí nos comentários, fala aí qual que eu Noradrenalina? esqueci. Não sei. Não. Eu sei de alguns, mas não sei para cada. Sei de exercício físico, agora do resto não sei. Mas, enfim, são hormônios que nos trazem bem-estar, que são os hormônios da felicidade, né? É o quarteto da felicidade que se chama. Mas eu estava lendo aqui um comentário do Tom. Comecei a fazer terapia no ano passado, tem sido ótimo. Parece que agora, nessa quarentena, cada sessão se tornou mais intensa e tem sido uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Exatamente. Uma professora espírita. Tem uma agenda de reforma íntima que ajuda muito. Tem a agenda da reforma íntima que ajuda muito. O Tom de novo. Minha psicóloga indicou que eu fizesse algo parecido, um exercício de gratidão. Perfeito. A Laurinha aqui do Mundo Jovem Espírita. Muito bom, meninas. Beijo, Laurinha. Beijo, Laurinha. Aqui de novo. É noradrenalina mesmo. Falaram que noradrenalina. Isso. Obrigada, gente. Deu um branco aqui. Mames mandou bem aí. Mas isso aí que você falou, Paula, da galera do alto, aí que eu chamei, galera do alto, que fica íntimo aqui. Adorei. É para deixar mais dinâmico, né? Para não ficar uma coisa mais certinha, né? Mas o que essa galera do alto aí traz pra gente, né? É justamente que a gente precisa entender que nossos atos, eles não influenciam só conosco, né? Só pra gente. Nossos atos, eles vão ter algum tipo de efeito no ambiente que a gente está inserido. Isso aí a gente tem que ter essa certeza disso. E é ótimo esse momento agora que a gente está falando, né? No anti-quarentena, de que como nossas atitudes irão sim influenciar no bem-estar do outro, né? Por isso aqui vai a minha dica para quem pode ficar, fique em casa, né? Mas o que eu quero falar em relação ao autoconhecimento, né? O que o meu autoconhecimento vai ajudar na pessoa, com os meus pais e com a minha irmã que eu moro aqui em casa, por exemplo. O autoconhecimento, essa galera do alto, ela traz com a gente uma chamada maturidade empática. O que é a maturidade empática? O que é a empatia, né? A empatia é a gente não sentir pelo outro, mas sentir com o outro, né? Não é a gente inferiorizar a dor do outro, mas é a gente acolher o outro. Então, quando a gente tem essa chamada maturidade empática, a gente é capaz de olhar para essa pessoa, né? Essa pessoa da nossa família, para dizer uma pessoa mais próxima da gente, de uma forma mais global. E não só focar nos atos e nas atitudes negativas ou ruins que aquelas pessoas fizeram. Então, é uma forma justamente de acolher, né? Porque a gente tem isso na doutrina espírita. A gente não como é que eu posso dizer? A gente não está fadado ao mal eterno, né? Essas atitudes, elas são momentâneas, né? A gente pode sim evoluir, independente do mal que você fez no passado. Então tá aí o respeito com o próximo, né? Esse acolhimento, essa maturidade empática. É você acolher, você respeitar que aquela pessoa ainda está no estágio, ainda precisa aprender, ainda está no estágio evolutivo, né? Ela irá progredir em algum momento, assim como você. Então é justamente isso que essa maturidade empática traz pra gente. Muito legal. Eu acho que também a respeito da empatia, que também nos auxilia muito, mas nem sempre a gente trata de forma empática, é quando as pessoas vão nos dizer o que não é muito legal na gente e que a gente poderia mudar. E eu acho que é, de certa forma, difícil da gente acolher e receber isso, mas também é muito importante, porque às vezes se autoconhecer sozinho é muito difícil. E às vezes nós vamos colocar máscaras para nós mesmos, porque às vezes a gente vai sentir até, não sei, vergonha
de certas atitudes, de certos sentimentos que nós estaremos sentindo. Então, a partir do momento que a outra pessoa nos fala isso, lógico que a pessoa também tem que ter um jeitinho de falar. Isso também vai nos auxiliar, porque também pode ser algo que a gente não percebeu ainda. Isso também acontece comigo, já aconteceu em determinadas ocasiões, que, lógico, no primeiro momento a gente fica bravo, fala, a pessoa falou que eu sou tal coisa, eu não sou isso não, até parece. E depois a gente passa a acolher aquilo e refletir e fala, nossa, tem razão, acho que eu sou mesmo. Então, bom, vou tentar melhorar, né? Então, acho que isso é muito legal e também é uma forma de empatia, né? Por mais que a pessoa... Às vezes a pessoa falou com jeito, mas a gente não recebe de forma empática. A gente já quer falar, nossa, que absurdo, a pessoa falando mal de mim. Justo eu, um espírito puro. Brincadeira. Exatamente, né? Feedback é uma coisa que a gente ainda tem muito dificuldade, né? Realmente, existem pessoas que estão ali com o intuito de te desestabilizar, né? Feedback é uma coisa que todo mundo dá, mas você absorve se você quiser, né? É isso. Só que aí vem o lance do autoconhecimento, né? Qual seria o efeito dessa falta desse autoconhecimento? Que essas atitudes externas de outras pessoas, esses fatos externos, nos desestabilizem. Pode nos desestabilizar porque a gente não tem nosso autoconhecimento. Poxa, se eu sei que eu sou uma pessoa esforçada, se eu sei que eu me esforço e o outro está me chamando de irresponsável, então aquilo que ele está falando para mim não serve, né? Então, justamente esse efeito que a falta do autoconhecimento pode trazer para a gente. Para além disso, né, a falta do autoconhecimento pode nos trazer uma baixa autoestima, porque a gente passa a acreditar naquilo que a gente está falando, de mim, da gente, né? Podendo ser verdade ou não, porque a gente está falando que a gente é perfeito, que a gente não tem nenhum defeito, né? Pode causar uma ansiedade, né? Uma falta de respeito com você mesmo, né? Uma insegurança, um complexo de inferioridade. Então, esses são os possíveis efeitos negativos que uma falta de autoconhecimento pode trazer para você na sua vida. E aí depois, como nós... desculpa, pode falar. Não, pode falar. Só ia complementar, porque isso é tão terrível, porque, como nós dissemos, depois é só ladeira abaixo. Então, uma coisa é negativa e aí vai só abaixando. E aí pode dar até, inclusive, depressão, a gente pode chegar num nível que a gente não consiga depois, com uma facilidade, retornar ao status normal para a gente realizar novamente todo esse autoconhecimento e essa transformação. E eu estava pensando aqui também que às vezes a pessoa pode olhar e falar, nossa, mas é muito difícil o autoconhecimento, eu tô com preguiça de fazer nessa encarnação, então deixa para a próxima. Tudo bem, mas eu quero lembrar uma coisa. Haroldo Dutra Dias nos lembra, ele faz uma reflexão, várias reflexões, né? Ele também, ele adora essa parte mais espiritualista também, né? Além da espírita que ele explana muito bem, ele também tem esse trabalho aí diferenciado. E ele vai falar em uma dessas palestras que autoconhecimento significa qualidade de vida. E qualidade de vida significa ser feliz. Então, você que está com preguiça de iniciar esse hábito, né, que a gente está falando, porque demora para a gente criar esse hábito. A gente tem que, como tudo na vida, né, se forçar a fazer. A gente vai conseguir, então, pelo menos ficar bem com nós mesmos. Então, se está com preguiça, fala não, deixa para outra, mas, poxa, mas você não quer ter uma vida bacana, uma encarnação assim, com a felicidade, o quanto possível a gente pode ter aqui na Terra. Então, fica aí a dica também para iniciar essa jornada do autoconhecimento, que Haroldo vai dizer, então, que através dela a gente vai conseguindo ser feliz, porque é como eu disse do meu exemplo, a gente vai conseguindo se conhecer. E através de eu conhecer a Paola, sinceramente, eu consigo ir delimitando a minha vida, as ações que eu faço, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu me envolvo. Enfim, você vai delimitando, né, conforme a sua personalidade, conforme os seus desejos. E isso, com certeza, é mais fácil de você chegar a um objetivo aí que você tenha, um objetivo que você deseja ser mais feliz, enfim, realizada.
Então, eu concordo com ele também nesse aspecto, que isso, se conhecer, lógico, tem a parte negativa que a gente disse, que às vezes a gente não gosta muito de enxergar certas coisas. Mas, depois que a gente consegue enxergar, resolve isso, vai começando a trabalhar, a gente se sente muito bem também de conseguir se melhorar, trabalhar, e vai buscando aí essa felicidade que a gente pode ter, pelo menos uma parte, já agora encarnados. Exatamente. Paula, nesses 10 minutinhos que estão faltando, você quer falar daquelas etapas do autodescobrimento que o Divaldo falou? Aquele encontro fraterno, sabe? Falo, da Joana, né? Isso. Acho muito legal. Achei muito legal. Eu também adoro, eu sempre gosto de falar dessas etapas, quando eu falo de autoconhecimento, porque também, na verdade, são dicas práticas, né, Gabi? Também vai nos auxiliar nesse início desse autoconhecimento, assim como outras dicas que a gente deu hoje aqui. Então, nossa querida Joana de Ângeles, que tem esse viés psicológico, que nós adoramos, eu e Gabi, e ela também fala muito sobre o autoconhecimento ou o autodescobrimento, né, que é um sinônimo que ela utiliza bastante nas suas obras. E ela vai citar, então, 12 etapas para a gente conseguir atingir com eficácia 100% esse autoconhecimento. O primeiro é comprometa-se com você mesmo. Porque se você não... a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que se comprometer com você mesmo. Porque, como a gente está dizendo, é um hábito, não é de um dia para o outro, vai demorar. Então, se você não tiver comprometimento, você não vai conseguir, obviamente. Se você falar, vou começar 2, 3 dias, cansei, muito difícil. Lógico que você não vai conseguir realizar, né, 100% autoconhecimento. Então, a gente tem que se comprometer, como se fosse uma responsabilidade, realmente. Segunda etapa, sair da zona de conforto, que a Gabi também disse aqui, né? Que é super importante, porque é muito bom a gente ficar na nossa zona de conforto, só ouvir elogios das pessoas ao nosso redor, só analisar as nossas potencialidades, as nossas virtudes, mas só isso não é necessário. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e enxergar realmente, estar preparado para enxergar, né? Primeiramente. E está pronto também para receber esses feedbacks que eu comentei também. Então, sair da zona de conforto. 3, mantenha a vontade sincera de mudança. É o velho verbo, querer. Você tem que querer antes de qualquer coisa. Porque se você não quiser, ninguém vai fazer por você o autoconhecimento. Uma atividade totalmente individual. Então, você tem que querer. Se você se enganar, né? Você acha que você quer, mas no fundo você não quer, você também não vai conseguir se conhecer sinceramente. Vai ser só aquele conhecimento, né, ilusório, assim, por cima. Então é muito importante. 4, aceite, acolha e ame a sua sombra. Esse acho que a Gabi vai saber explicar mais, né? Quando fala de sombra, que é bem na parte psicológica, mas no meu... pequeno entendimento dessa área psicológica, eu entendo, a sombra é como se fosse a nossa parte negativa, né, Gabi? Então, acho que ela fala nesse sentido de que a sombra sempre vai estar com a gente, não tem como a gente fugir. Então, é melhor que a gente conheça, acolha e leve ela junto, para tentar transformá-la. Exatamente, a não negação das suas características negativas, né? É o acolhimento, a empatia com você mesmo, né? A autoempatia, né? Muito bem. O 5, transforma os obstáculos em escada para o crescimento. É aquilo também que a gente sempre fala aqui no Visão, de ser positivo. De, independente da situação, você enxergar o lado positivo, porque toda situação, parece que não, mas tem um lado positivo, um lado de aprendizado. E interiorizar aquilo e aprender com aquilo. Né? Ao invés de ficar negativo, reclamando, enfim, né? Que daí é pior. 6, deixe as queixas de lado e ouça a voz interior. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o feedback positivo das pessoas, a gente também tem um feedback negativo, de críticas, de, nossa, mas você é tal coisa, você não está vendo isso? Ah, mas você está piorando. Você acha que você está se autoconhecendo, mas você está piorando. Então, assim, a gente tem que saber filtrar também o que a gente recebe e acolher o que é uma crítica construtiva, que vai nos auxiliar. Aquilo que não vai, a gente
não aceita, a gente joga fora, porque senão isso também vai dificultar o nosso processo. 7, liberte-se das relações de dependência. E aqui eu lembro que na palestra, quando o Divaldo foi, né, explanando sobre essas etapas, ele disse que é dependência de tudo. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é dependência de pessoas. Mas não é só isso também. Mas a dependência de, por exemplo, situações que já ocorreram no passado. Então você ficar nostálgico a um ponto que você não consegue, né, caminhar. Depender de coisas, né, também objetos materiais, enfim. Depender de situação financeira, depender de, enfim, na área acadêmica, de tudo, sabe? Quando você coloca, quando eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. Então, tudo isso, na verdade, essa dependência é ligada a condições, e que isso também vai atrasar o nosso processo. Você lembra a questão do auto-perdão, né? Porque o que eu costumo falar também sempre quando eu vou dar um estudo, né? É que o nosso passado não nos define, o que a gente viveu, o que falaram de você, enfim, nossas tristezas, não nos define. O que eu sempre falo, não se limite à sua dor. Aí que vem a questão do auto-perdão. Porque eu ficar me remoendo por uma situação que eu fiz com tal pessoa, ou tal pessoa fez aquilo comigo, aquilo me impede de progredir, eu fico com aquilo, dependente daquela situação, porque eu coloquei um significado naquela situação que eu continuar vivendo. Entende? Então é isso, se libertar de dependência, se auto-perdoar. Perfeito. Isso. Porque também quando você depende de algo, de alguém, de uma situação, você se prende. Então, como é que você quer se melhorar e caminhar se você está preso, né? Então, é realmente difícil. Exatamente. A gente não pode controlar... desculpa. Não, pode. Controlar as atitudes dos outros. A única coisa que a gente pode controlar são as nossas atitudes, as nossas reações. Né? Então, a partir justamente do autoconhecimento, mais uma vez, a gente pode não se desestabilizar com as opiniões e fatos externos. Né? Desculpa. Perfeito. Imagina, pode ir falando, só que eu estou falando aqui. 9, invista em seus valores morais, que é também ligado, a meu ver, a ser positivo, porque todos nós temos esses valores morais. A gente não é também totalmente imperfeito, a gente também tem o nosso lado bom e a gente tem que enxergar isso, a gente tem que se sentir orgulhosa de ter essas partes boas e não pode deixar eles de lado, né? Então, acho que isso é muito importante, que também vai levar a autoestima e a outros autos maravilhosos e importantes na nossa vida. Galera do alto. Parece até a galera do alto, né? Eu gostei. Dá para fazer essa brincadeirinha. Verdade, eu pulei o 8º. Obrigada. 8º, esteja aberto a novos conhecimentos e experiências. Que também é ligado a sair da zona de conforto, né? E esse 8º, apliquei bastante em 2019, foi maravilhoso, porque eu sempre fui uma pessoa muito sistemática, fazia as mesmas coisas, sabe? Desde ir no restaurante pedir o mesmo prato, até ir nos mesmos lugares. E eu comecei a me autoconhecer, comecei a ir para lugares diferentes, comecei a conhecer pessoas diferentes, e isso é muito legal. Porque a gente vai também se conhecendo e filtrando também o que a gente gosta e não gosta. E como a Gabi disse, de tudo a gente tira um conhecimento. E conhecimento nunca é demais. Então, estejam abertos aí. Alô, eu vou te falar rapidinho que faltam 5 minutos. Não, 5 minutos. 5 minutos, só pra gente... Senão vai cortar. Tá, vou terminar então os 3 últimos rapidinho. O 9, a gente já disse, dos valores morais para a gente investir. O 10º, acredite que existe uma vida mais rica e plena. Que também, né, para mim, liga muito à questão da fé e da positividade também, que nada como um dia após o outro, como minha mãe diz, sempre vai ser melhor, sempre a gente vai se melhorar. Então, tudo na vida tem essa regra de, né, aos pouquinhos, sempre melhorar, e a gente ter essa fé também. 11º, queira ser feliz agora. Muito importante, né? Também ligado à dependência. Não coloque, vou ser feliz só quando eu tiver meus filhos. Não, gente, vamos ser feliz agora. Quem disse que eu vou conseguir ser mãe, por exemplo? E aí, eu vou ser infeliz a vida inteira? Então, isso é muito
tenso, né? A gente tem que ficar prestando atenção. E por último, ame a si mesmo, né? O amor próprio, aí a gente sabe que o amor é que nos rege, que rege a nossa evolução. Então, a gente precisa se amar antes de tudo para a gente conseguir conhecer esse amor e espalhar esse amor para as pessoas ao nosso redor. Perfeito. Maravilhoso, exatamente isso. Acho que a mensagem que a gente quer deixar aqui é que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que não tem como a gente fechar os olhos para esse momento, a gente pratique o autoconhecimento, né? Porque esse é o momento da gente se sintonizar com o alto, da gente se auto-refletir sobre os nossos pensamentos, sobre nossas atitudes. Então, o nosso conselho aqui é justamente esse, né? Pratique o autoconhecimento. E se vocês também quiserem alguma referência bibliográfica, os livros que a gente utilizou aqui para fazer essa live são três, na verdade, né? O Conflitos Existenciais, do Divaldo, com Joana de Ângeles, Autodescobrimento na Busca Interior, também do Divaldo, e do Haroldo Dutra, que é Como Se Autoconhecer, não é isso? Isso. Tem um livro também que eu não coloquei, mas também é da série da Joana, se chama Vida, Desafios e Soluções, se não me engano, que vai falar também do autodescobrimento. Perfeito. Muito bom. Faltando esses 3 minutinhos aqui para finalizar. Palavras e sinais de Paola Asturiano. Ai, passa tão rápido, né? Que coisa. A gente gosta de conversar. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Foi maravilhoso estar aqui com você, né? Nesse canal do Cientista Espírita, que é maravilhoso também, que sempre puxa para esse viés aí da ciência, que é importante a gente estudar também dentro da doutrina espírita, e também viés psicológico, que eu não sou da área, mas adoro estudar. Então, adoro a sua página. Então, estou muito feliz de estar aqui. Espero que tenhamos aí outras lives, outros projetos juntas. Vamos ir aí matutando e pensando. E é isso, quero agradecer o pessoal que acompanhou também, que foi enviando aí perguntas e comentários. É muito legal ficar lendo aqui, vocês participando. Um beijo no coração de vocês e ótima sexta. Maravilhosa. Eu quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Foi super produtivo, amei demais. E você está mais do que convidada para retornar aqui, aqui no meu perfil. E eu quero participar do seu também. Com certeza. Eu quero agradecer muito por essa live e dizer para vocês que essa live vai estar salva no meu perfil. Vamos torcer para que não dê nenhum problema, porque na semana passada eu custei para conseguir colocar. Então vamos emanar energias positivas para conseguir dessa vez, então. Tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo, Paola. Beijo, Gabi. Obrigada. Tchau, gente.